Aula 16 dos primeiros anos da disciplina Sociologia. Tipos de identidades sociais. Existem vários tipos de identidades sociais. Nós vamos aqui relacionar alguns dos principais tipos. Por exemplo, identidade de classe. No seu livro de Sociologia, o seu livro-texto, na página 54, você tem uma referência a um tipo mais amplo de identidade, que diz respeito aos assalariados. Esse é um tipo muito amplo, né, muito grande de identidade, porque tem várias faixas de salário. Tem salário baixíssimo, salário baixo, salário médio, salário altíssimo. Então, mas todos têm uma referência comum, que é o fato de que para sobreviver tem que vender a força de trabalho, né, do seu trabalho por um salário, certo? Seja o salário grande ou pequeno. E quem participa dos movimentos que luta por melhor salário acaba criando uma identidade, né, de classe, né, uma identidade do movimento sindical. Pode-se dizer, né, que esse tipo de identidade refere-se à classe social que o indivíduo pertence, certo? É a classe em si, né? E a identidade de classe, desde que o indivíduo se identifique como trabalhador e pertencente a essa classe. Continuando sobre os tipos de identidades sociais, vamos ver agora a identidade de gênero. A identidade de gênero diz respeito, né, à identidade masculino e feminino. Aqui nós vamos, né, frisar mais a identidade relativa às mulheres e ao movimento feminista, né? Há mulheres que se organizam em movimentos que lutam pela promoção da igualdade de direito entre homens e mulheres. Então, o objetivo, né, desse movimento é a igualdade de direito, é evitar discriminação contra as mulheres, né? Seja a discriminação salarial, seja a discriminação com relação, né, à liberdade e aos direitos trabalhistas e sociais, etc. Então, esses movimentos, né, que defendem a igualdade de direitos entre, né, as mulheres e os homens, né, esses movimentos são chamados de movimentos feministas. O feminismo representa uma identidade muito forte entre aquelas pessoas que fazem parte do mesmo. Mas toda mulher é feminista? A gente sabe que não. Nem toda mulher é feminista. Portanto, nem toda mulher tem a identidade com o movimento feminino. Há mulheres que consideram que o homem é quem deve ser o chefe da família e que a mulher deve obedecê-lo. E há religiões que buscam legitimar esse tipo de pensamento e comportamento. Nesse caso, essas mulheres não se identificam com o movimento feminista. Ao contrário, há mulheres que não dão nenhuma importância e algumas ainda combatem, né, esses movimentos feministas. Então ela não tem uma identidade com o movimento feminista, mesmo sendo mulher e potencialmente, né, deveria lutar pelos seus direitos, né? Mas os valores dela, né, e a consciência dela, né, leva a ter um outro comportamento. Portanto, nesse caso, não há uma identidade, né, dessas mulheres com o movimento feminista. Então, para fazer parte, né, e ter a identidade com o movimento feminista, é preciso se sentir pertencente a esse movimento. Quando você está fora, né, desse movimento e combate esse tipo de movimento, então você não pertence ao movimento, você não tem identidade com ele. Outro movimento também que dá uma identidade muito grande, né, são os movimentos de promoção da igualdade racial, né, e movimento que combate o racismo. Então, a identidade de raças, certo? Mas nem todo mundo, né, que é negro, né, ele participa do movimento pela igualdade racial, né?
Então a gente tem que ver que, da mesma forma que nem toda mulher é feminista, né, nem todo negro, né, participa do movimento pela inclusão racial, pelas cotas, né, pelos direitos iguais entre negros e brancos, certo? E combatendo qualquer tipo de discriminação. Então existem vários movimentos sociais que lutam pela promoção da igualdade social entre as raças, ou entre negros e brancos. São denominados de movimentos negros ou de, né, combate às discriminações e aos preconceitos raciais. Muitos negros participam desse movimento, pertencem a esses movimentos e têm identidade com os mesmos. Mas nem todos os negros participam desses movimentos ou os defendem. Nesse último caso, não há identidade com o movimento antirracismo. É você fazer parte, né, de uma mesma raça, mas não necessariamente você participar do movimento em defesa dessa raça. E, portanto, aí, quando você não participa do movimento, de algum movimento negro, não há identidade sua com o movimento negro. Certo? Você não se identifica porque não pertence a esses movimentos. Um outro tipo, também hoje muito forte de identidade, é o movimento LGBT. Um movimento que luta pela livre orientação sexual, que todos tenham direito a definir sua própria orientação sexual sem que haja qualquer proibição, sem que haja qualquer repressão ou discriminação em relação à orientação sexual de A, B, C ou D. Então, o movimento ou os movimentos LGBTs buscam a liberdade e a igualdade de direitos para as suas manifestações e orientações sentimentais e sexuais. Combatem as discriminações em relação às orientações sexuais. As pessoas que participam desse movimento têm uma forte identidade, né? Não é por acaso que em várias capitais do mundo e grandes cidades, né, existe a chamada parada gay, né, que são movimento que consegue mobilizar, às vezes, né, dezenas, centenas de milhares de pessoas. Né? E por que consegue mobilizar tanta gente? Porque ainda há pessoas intolerantes, né, que carregam ódio dentro de si contra quem é diferente, né, dessas pessoas. Né? E alguns desses que carregam ódio, que discriminam, né, pessoas que têm outra orientação sexual, né, chegam a usar da violência e até assassinar, certo? Pessoas que participam do movimento LGBT, que tem outra opção sexual. Então, essa discriminação, esse ódio, essa intolerância absurda, né, é que faz com que, né, mais pessoas procurem, certo, se organizar, se mobilizar e lutar para que seja respeitada a sua dignidade, a sua liberdade e os seus direitos, né, nesses movimentos LGBT. Certo? Então, há necessidade de que haja leis, né, que possam proteger mais esse segmento contra o ódio, contra a violência, contra a intolerância, contra as discriminações. Né? Cada pessoa no seu fórum íntimo, né, nas suas tendências, né, ela tem o direito de se manifestar livremente e de fazer suas escolhas, né, sem ser discriminado por ninguém, né, sem ter qualquer discriminação, porque não se é melhor nem pior do que os outros. Então tem que haver a tolerância, o respeito e a convivência, né, com quem é diferente. Todos e todas merecem serem respeitados e respeitadas. Bom, vamos a seguir passar para as nossas atividades referente à aula 15 e à aula 16.